Muito bem, e nós estamos mais uma vez aqui no nosso canal Sou Falante, sempre com novidades, sempre batendo um papo com você. Inscreva-se no canal, toca aqui para você receber o sininho toda vez que nós tivermos algum material novo, um bate-papo novo aqui no Sou Falante. Esse nosso canal tem vários assuntos interessantes e é muito bom saber que você nos acompanha. Eu sou falante, você também, nós somos falantes. E hoje eu queria conversar com você a respeito do Parkinson. Eu tenho Parkinson, não é? E queria falar a respeito disso. Várias pessoas que eu conheço também têm Parkinson. Algumas pessoas famosas também têm a doença de Parkinson. Eu queria conversar um pouco a respeito disso. Como é que eu descobri que eu tinha Parkinson? Um dia recebi um telefonema da gerente do meu banco, dizendo que eu devia ir até a agência, porque havia lá um problema. E eu fui até a agência e ela me disse: olha, ô Paulo, tá vendo esse cheque aqui? A sua assinatura está diferente. Quando eu olhei para a assinatura no cheque, eu percebi que realmente estava diferente da minha assinatura. Eu peguei uma caneta, um papel e tentei fazer a assinatura. Aqui, na minha cabeça, tinha exatamente como era a assinatura, mas a mão não respondia exatamente aquilo que eu pensava. Fui ao médico. Indo ao médico, ele disse o seguinte: Paulo, você tem Parkinson. E eu disse: mas, doutor, você está dizendo que eu tenho Parkinson? Nós não vamos fazer nenhum exame para esse diagnóstico comprovar? Ele disse: não, o Parkinson não é uma doença que aparece em exames nem de sangue, nem de imagem, nem de radiografia. É o exame clínico do médico. E ele pediu que eu esticasse a mão, fez alguns testes, né? E esticando a mão tremia. Eu me lembro que nessa primeira consulta, o médico me disse assim: olha, ô Paulo, todo mundo treme. Um pouco, mais, todo mundo treme. Só quem não treme, o médico dizia, é o cadáver. Mas se a pessoa tem vida, ela treme, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E eu disse: bom, mas me fala um pouco da doença do Parkinson. E o médico deu algumas explicações do que era a doença, como é que ela se instalava, qual era o tratamento, qual era o remédio que podia tomar e como eu deveria me portar. E aí eu comecei a fazer o tratamento. Já trato o Parkinson há mais ou menos quase 5 anos e eu tenho 64 anos de idade, caminhando para 65. Tomo medicamento que se chama Prolopa, que é um medicamento mundial, e tem a recomendação de praticar exercícios, coisa que eu não faço e deveria fazer, e é grave não fazer, porque, segundo o meu médico, o importante no tratamento do Parkinson é você fazer exercício físico, né? Fazer academia. Eu me lembro que, quando foi detectada a doença, eu fiz várias perguntas a ele, naturalmente, em todas as consultas eu faço perguntas com referência ao tremor das mãos, se eu ia poder continuar dirigindo, se eu ia poder continuar pilotando motocicleta. E ele me disse o seguinte, que a mão que treme no momento que você segura o volante, ou no momento que você segura o guidão da motocicleta ou da bicicleta, a mão fica firme. Então não haveria problema para isso, né, de dirigir. E aí foi passando o tempo, fui lendo algumas coisas a respeito do Parkinson, até que o ator Paulo José faleceu, e faleceu em decorrência do Parkinson. Aí fui ler uma matéria a respeito disso e tomei conhecimento das implicações que o Parkinson traz no organismo. E principalmente em pessoas que, como eu, além do Parkinson, têm o diabetes. Eu trato o diabetes já há algum tempo. E o meu médico do Parkinson, o neuro, diz o seguinte: Paulo, preste atenção, é importante você cuidar, você tratar o diabetes, mas é importantíssimo que você saiba que o diabetes descontrolado pode complicar o Parkinson, pode desencadear no seu organismo
um problema maior com o Parkinson. Então, diabetes precisa estar controlado. Tem até um repórter famoso da televisão brasileira que também tem Parkinson e que tem feito trabalhos de reportagens normais, e é possível observar alguma diferença no caminhar, na forma dele se mover, na forma dele falar. Cada vez que eu vou ao médico, ele sempre faz o seguinte comentário: puxa, Paulo, o medicamento está fazendo um bom efeito em você porque você está caminhando com facilidade, você não está caminhando como normalmente as pessoas da sua idade com Parkinson caminham. E eu sempre questiono isso: doutor, mas como é que seria o normal, eu poderia estar caminhando? E ele faz a demonstração e aquilo me assusta, porque atualmente eu não tenho dificuldades em caminhar. Eu caminho com tranquilidade. Eu não arrasto os pés na caminhada, eu não tenho dificuldade em levantar da cadeira, da poltrona, quando eu estou sentado. Dificuldade essa que o Parkinson acaba criando para as pessoas. Houve interesse em fazer um exame que, embora dolorido, é muito necessário, que é o eletroneuromiografia. A eletroneuromiografia dos membros inferiores e superiores eu realizei, e é um exame onde as agulhas elas são colocadas nos pés, nas pernas, e também é dado lá um choquinho para saber como estão os nervos, como estão os membros inferiores e superiores, justamente para que seja detectado a dificuldade que o paciente pode ter em caminhar. Eu preciso caminhar para desenvolver o meu trabalho normal. Eu preciso falar de forma normal, eu sou locutor. E o Parkinson pode também dificultar a fala. Existem algumas pessoas que acabam tendo essa implicação da falha na fala e podem não trabalhar. Então, ao tratar o Parkinson, ao conviver com o Parkinson, eu sou plenamente consciente de que eu posso ter complicações que a doença traz. Até porque, repito, eu também tenho diabetes e isso pode ser um fator complicador. Mas, se como tudo na vida, você inculcar, você colocar na sua cabeça que não vai dar certo, que aquilo não vai ser possível vencer, a probabilidade de dar errado é muito grande. Então, mesmo tendo Parkinson, mesmo tendo a idade de 64 anos, mesmo tendo uma doença problemática que é o diabetes, eu caminho, eu levanto todas as manhãs com a certeza de que será mais um dia de vitória, com a certeza de que será mais um dia que eu vou poder continuar fazendo aquilo que eu tanto gosto, que é a minha atividade do rádio, do microfone. Imagine se eu tiver um problema de fala, que eu não possa mais fazer aquilo que é a minha enxada, que é o trabalho do rádio. Algumas pessoas que têm Parkinson, quando a gente conversa, alguns têm até problemas de depressão. O Parkinson também causa isso. O Parkinson, ele cria uma série de dificuldades para o organismo, entre eles a depressão, entre eles o Alzheimer, entre eles a circulação. E algumas pessoas com quem eu converso chegam a relatar momentos de depressão devido à doença. E eu quero aqui dizer o seguinte, como também alguém que tem Parkinson: não deixe que a depressão venha atrapalhar o seu dia a dia, o progresso da sua vida. Não deixe que a depressão venha complicar um estado físico que já é delicado, né? O Parkinson é uma doença grave. Eu cheguei a frequentar por um tempo um grupo de pessoas de uma ONG que reúne pessoas que têm o Parkinson, né? E essas pessoas se reúnem para fazer diversas atividades de forma conjunta, de forma coletiva. Tem até um coral, né? E é interessante que o nome do coral é Tremendas Vozes. Tremendas Vozes, o nome desse coral. E eu passei a frequentei
algumas reuniões de pessoas que também têm o Parkinson, que também convivem com isso. Hoje, aqui no meu canal, aqui no Sou Falante, eu estou conversando a respeito do Parkinson para dizer a você o seguinte: se você também tem o Parkinson, ou se você tem alguém na sua casa que tenha o Parkinson, vamos enfrentar, né? Não há alternativa a não ser enfrentar. O medicamento Prolopa é o medicamento que se receita. A atividade física é importante, aí eu me penitencio que não tenho feito a atividade que precisa ser feita. Mas olha, tenha certeza, todo desafio ele pode ser encarado, ele deve ser encarado. Existe uma frase popular que se tornou popular, se tornou até samba, mas que está inspirado numa verdade do Evangelho, que Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, Deus dá para cada dificuldade que nós temos a condição de nós superarmos, a condição de nós seguirmos em frente. Eu tenho Parkinson e espero poder ainda durante muito tempo ter uma vida saudável, ter uma vida normal, poder desenvolver a minha atividade, que é falar, que é ocupar o microfone, que é caminhar, que é poder seguir em frente. E quero que você que está me vendo, que também tem o Parkinson e que tem maiores dificuldades daquelas que eu tenho nesse momento, que você tenha a certeza que é possível caminhar e vencer. É possível encarar o problema. Nós devemos encarar todos os problemas que aparecem na nossa vida. Diabetes e Parkinson. Mas eu continuo e sou falante. E fico muito feliz em sempre ter você comigo aqui no nosso bate-papo. Claro que, ao me propor falar do Parkinson, não vai aqui nenhuma condição de explicar a doença, até porque eu não sou o médico, eu sou o paciente, eu não sou quem cuida da doença, eu sou o doente, o que tem o Parkinson, mas quero me solidarizar com você que também tem e juntos continuarmos no nosso caminho. Seja sempre feliz. Deus dá o frio conforme o cobertor. Deus dá sempre a cada um de nós a graça suficiente. Se nós não tivéssemos por parte do nosso Criador a graça suficiente, a graça para encarar, a energia para que possamos suportar as dificuldades e os momentos difíceis, seria impossível de viver. Quero encontrar você mais vezes aqui no meu canal, aqui no Sou Falante e também nas plataformas onde eu diariamente atuo. É sempre bom estarmos juntos. Eu tenho Parkinson e sou falante. Paulo Eduardo.